Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Essa novidade que eu vou explicar um pouco para vocês hoje, na verdade, é resultado de anos aí de trabalho, é resultado de algumas ideias que foram se juntando ao longo aí da minha história, da minha vida, e hoje eu trago a vocês esse projeto. Vocês devem estar se perguntando, ele é o projeto completo, o podcast que aqui eu apresento a vocês? Na verdade, não. Nós teremos ainda outras novidades também compondo este grande projeto que é o 1818. Mas o que eu apresento a vocês agora, meus amigos e minhas amigas, é um projeto que vai trazer para você histórias muito interessantes, de pessoas muito interessantes, pessoas extremamente ecléticas, que vão falar sobre espiritualidade, sobre fé, sobre experiências paranormais, experiências de milagres, e tudo isso vai compor o nosso programa. 1818 vai ser exatamente o podcast que nós acreditamos que nós vamos trazer até vocês diálogos que impactam. Ou seja, pessoas que virão até nós e que vão apresentar a vocês, e claro, a nós aqui no programa, histórias que vai trazer inspirações para vocês, exemplos de vida, experiências de vida que pode, sem nenhuma dúvida, ser transformador. Então, apresento agora a vocês oficialmente, abro aqui no programa 01, o nosso podcast 1818, que é esse grande projeto, essa parte desse grande projeto que eu trago até vocês. E ao meu lado, aqui na bancada, nós temos a Ana Clara Lambert, eu, aquele que vos fala, muitos já conhecem, eu, Marcelo Lambert, vou falar um pouco sobre mim também do nosso trabalho, do nosso programa. E o nosso convidado hoje, Ana Clara, quem é? É o Rafa. Esse programa ele chegou para você com o patrocínio da RPA Produções. Você precisa produzir algum tipo de evento? Eles são os caras para vocês. Porque assim, eles vão resolver e desenvolver as melhores experiências, tanto para vocês quanto para os clientes. E eu tenho certeza que vai dar bom. Então, se vocês quiserem entrar em contato com eles, é só entrar no Instagram, @RPA Produções, ou pelo site, que é www.rpaproduções.com.br. Então, já agradecendo aí o patrocínio e o apoio da RPA, eu trago agora a vocês Pastor Rafael, que vai se apresentar e falar um pouco aqui já sobre um pouco quem é o Rafael, né? Quem é o pastor Rafael? Fala um pouco para os nossos ouvintes, para as pessoas que aqui estão nos assistindo, um pouco de quem você é, pastor Rafael. Ok, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. É um prazer imenso estar compartilhando esse momento com vocês. Que esse projeto 1818 seja um projeto agregador de muita luz e muitas bênçãos, aonde ele entrar, ele possa levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé no mundo caótico, né? No mundo onde as pessoas estão nem sabendo lidar com as emoções. Então, que esse espaço desse podcast 1818 seja esse refrigério, talvez, 1 hora e 15, 2 horas de refrigério para a vida das pessoas a qual assistirem. Bom, falar então um pouco da minha vida, como tudo se iniciou. Eu tenho 40 anos, embora não pareça, é muito jovem, né? Mas a minha vida eclesiástica, então, ela começa a partir dos 13 anos de idade. A partir dos 13 anos de idade, eu tenho um convite de um amigo da escola. Estava num momento muito difícil da minha vida, embora com 13 anos, né? Tinha algumas dificuldades que estava passando naquele momento. E um amigo da escola, ele me convidou para ir até a igreja. E, a princípio, menino, 13 anos, igreja, não tem muito a ver. Parece não combinar, né? Não, de fato, parece não combinar, né? Mas eu cheguei em casa, falei para minha mãe que um amigo da escola tinha convidado para ir para essa igreja e tal, e falei aonde era, mais ou menos ali, e minha mãe autorizou que eu fosse. Chegou o dia, me preparei, fui para a igreja com esse amigo e a família dele, né? E chegou lá, foi um momento muito prazeroso, né? Foi um momento de paz, um momento que eu escutei
louvores que acalentaram o meu coração, a mensagem de fé que entrou nos meus ouvidos e nunca mais eu esqueci aquela mensagem. Tá. E os cultos evangélicos, eles têm o costume de, que a gente chama de fazer o apelo. O que é fazer o apelo? As pessoas perguntam, você quer aceitar Jesus? E você quer aceitar Jesus, para uma criança de 13 anos, é assim, É muito abstrato, né? totalmente abstrato, Muito né? abstrato. E ele me perguntou, você quer? Mas eu não respondi, porque o que é aceitar Jesus, né? Para uma criança de 13 anos, né? Claro, lembrando que ele também tinha 13, mas ele já fazia parte ali, né? Aí fomos embora, ele perguntou, a família, muito acolhedora, se eu tinha gostado, se eu tinha me sentido bem. Falei que sim, que tinha gostado muito, que tinha me sentido bem e que gostaria de voltar, né? E aí, depois, conversando na escola, o que é essa pergunta, né, de aceitar Jesus, né? O que é aquele momento que as pessoas falam glória, tem um momento de falar glória, tem um momento de falar aleluia, tem um momento de oração, né? Queria entender o rito, né? Tá. Porque, como eu disse, ainda era muito jovem. E ele foi me explicando, né? E ali continuei indo com ele, até que chegou um momento que de fato eu levantei as mãos ali e aceitei a Jesus, né? Isso foi um processo natural. Muito natural, Tá. muito natural. Como eu disse, no primeiro dia já fiquei impactado. E foi até engraçado, Marcelo, você perguntar, foi muito natural que esse apelo, ele é feito sempre ao final da reunião, né? Que a gente chama de culto. E o primeiro dia teve o apelo. E no segundo dia não teve o apelo. E o terceiro dia também que eu fui não teve o apelo. O que tá acontecendo, né? Eu tenho que pedir, né? Como que é? Aí parecia uma coisa assim. Aí ele me levou até o final do culto ao pastor e falou, pastor, o Rafa quer aceitar Jesus, né? Aí o pastor falou, nossa, não fiz o apelo, né? E aí ele orou por mim naquele momento, né? E aí a gente tem um rito, né? Então, a pessoa que quer aceitar Jesus, então você fala, eu, Rafael, quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, né? É o rito de todo Entendi. mundo que vai entrar para o cristianismo ali dentro de uma igreja evangélica, né? Protestante. E aí, a partir daquele momento, eu tinha 13, hoje eu tenho 40, como eu já disse, embora não pareça, né? E não saí mais dali. Então, conheci a minha esposa lá, casamos lá, aos 22 anos, aí eu tive a minha primeira unção, que a gente fala, então eu passei de membro para exercer um cargo, que aí esse primeiro cargo nós chamamos de diaconato. Entendi. Aí dentro do diaconato, que é nada mais nada menos do que servir. Então é aquela pessoa que vai recepcionar as outras na porta, que vai colocar uma água no bebedouro, que vai ver se tem papel no banheiro, recepcionar as pessoas. É o trabalho, é o que está ali, o braçal. Entendi. 22 anos, mais ou menos, aos 30, eu fui ungido ou consagrado a evangelista. Evangelista é uma pessoa que vai ficar responsável, entre outras funções, por levar a palavra. Então, na hora do culto, tem o rito, né, dos louvores, das orações, e chega um momento que é dedicado à palavra, à palestra, à pré-eleição, né, como assim chamamos. E isso leva de 30 a 40 minutos. E aí, a galera começou a gostar muito, né, tipo, pela linguagem, talvez, pelo jeito de falar, o jeito de se expressar. E aí a galera começou a gostar tanto que a galera falou, você tem que dar aula pra gente que a gente chama de escola dominical. Que é a escola dominical? Tem uma revista que ela tem as lições bíblicas e ali alguém vai ensinar aquelas lições que ali estão. E aí comecei a dar essas aulas de escola dominical aos domingos de manhã e foi muito legal, foi uma experiência muito prazerosa. Por quê? Porque geralmente a galera não vai para a escola dominical porque é para sentar e aprender. Ou seja, não tem oração, não tem louvor, é só estudo. Tá. Como O se fosse estudo na bíblico. escola. Estudo bíblico. Tá. E foi muito legal porque cada domingo que passava, o público só aumentava. 5, 10, 15, 20, daqui a pouco vinha convidados, pessoas que não eram daquela comunidade e que traziam outras pessoas para ouvir, porque achava que o jeito que eu falava, que ensinava... Aí surge aquele negócio que o senhor, que é palestrante, já deve ter ouvido. Ah, você tem o dom da palavra. Na verdade, não é bem assim, né?
Você estuda, você se dedica, tem Exatamente, pesquisa, né? exatamente. Horas e horas estudando um livro, horas e horas estudando a Bíblia, horas e horas estudando aquela revista para passar o conteúdo. Mas as pessoas dizem que tem o dom da palavra, né? Você tem o dom para ensinar. Então não é bem um dom, mas é muito esforço, muita disciplina. Enfim, começou a crescer muito isso, mais ou menos aos 30 anos, e a pessoa falou: meu, você nasceu para ser professor. Aí entra a minha vida acadêmica. Tá. Aí a galera, de tanto falar, de tanto incentivar, foi quando eu resolvi entrar na faculdade. Resolvi entrar na faculdade, fui fazer pedagogia, queria dar aula. Falei, já que a galera se identifica, né, acha que... E você tem essa habilidade, nada melhor do que buscar uma formação, né? É isso. Eu acho que aí tudo começou a caminhar, né? Isso a gente pode chamar de sinais também, Sim. né? Sinais. Então eu entendi assim. Fui fazer a pedagogia, depois da pedagogia eu fiz geografia, hoje eu estou graduando em educação física, mas aí dentro disso passou 6 a 7 anos, aí eu fui consagrado a pastor. Então eu me tornei pastor de jovens. Entendi. E pastor de jovens é um trabalho extenuante, trabalho muito gratificante, mas muito extenuante, né? Por muitas vezes você tem que abrir mão do seu tempo, com a sua família, com seus filhos, um tempo de descanso, para ir atrás do próximo. Mas essa é a mensagem de Cristo, né? Essa é a mensagem do Evangelho, né? Jesus, por diversas vezes, ele falou, né? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo e tome a sua cruz. Essa palavra talvez seja de difícil compreensão, a grosso modo, mas não é. Porque quando Jesus fala aquele que quiser vir após mim, então é natural, como o senhor falou do processo, é natural, é você se identificar com a mensagem, é você acreditar que aquilo é verdade, e a partir do momento que aquilo você acredita que é verdade, passa a se tornar a sua verdade, né? Que talvez não seja a mensagem, a verdade do outro, mas é a minha verdade naquele momento. Então eu entendi que para seguir os passos de Jesus, eu tinha que muitas vezes abrir mão das minhas vontades para seguir a mensagem daquele que me salvou. E comecei a fazer esse trabalho com jovens, então nós tínhamos culto de jovens aos sábados, então nós tínhamos um trabalho do culto aos jovens, mas o culto é como se fosse esse podcast, né? Às vezes as pessoas não vê quantas pessoas estão por trás, quem cuidou do microfone, quem cuidou da luz, quem cuidou da câmera, quem ligou o ar, ou seja, tem um backstage gigante por trás, né? E o culto, não é então chegar, abrir o culto, vir fazer o culto, não. Tinha um trabalho assim por trás de buscar o jovem, quem vai ficar na porta, quem vai recepcionar, quem é que vai levar a pessoa para o lugar, e quem vai fazer a oração, quem vai cantar os louvores, quem vai trazer uma palavra. Então tinha todo esse trabalho que você, por ser pastor, ou seja, por ser o responsável dali da comunidade, naquele momento, naquele dia, naquele horário, você tem toda essa responsabilidade. Então por isso que eu disse, é um trabalho muito legal, mas muito cansativo também. E aí nesse trabalho, nós ficamos 4 ou 5 anos fazendo esse trabalho. É um trabalho muito bacana. E junto com esse trabalho, como que fala? Junto, concomitante, Sim. dando as aulas de escola dominical, mas aí não mais aos domingos, aí esse ensino passou para as terças-feiras. Então virou estudo da Bíblia às terças-feiras. Então estudo da Bíblia às terças e o culto dos jovens aos sábados. Tá. Agora, no começo aqui da nossa conversa, né? Depois de você fazer um pequeno histórico da sua caminhada, da sua vida até hoje, você falou uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu acho que a Ana, que é bem mais jovem que nós, né? Eu acho que também percebe o que eu vou dizer, que é uma sociedade um pouco sem esperança. E quando a gente fala em histórias contadas e faladas, que pode trazer inspiração, que pode trazer exemplos positivos e com isso produzir esperança, até que ponto você acha que tudo que você passou desde a sua origem, né, a sua história e tal,
o quanto você pode inspirar as pessoas, porque esse trabalho que você faz é um trabalho específico dentro da sua igreja, né, cristã, mas para o mundo, como que você transcende isso fora da igreja? Porque o dentro da igreja é fundamental, mas o fora é tão fundamental quanto, né? Então, como que você encara isso? Uma boa pergunta. Na verdade, Marcelo, a gente sabe que a igreja, talvez para grande público que não conheça, e a gente tem costume de ter um pouco de preconceito com aquilo que a gente não conhece, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes têm algum preconceito. Só uma parte. Inclusive, esse programa, o 1818, como ele vai ser ecumênico, nós vamos ter pessoas Perfeito. aqui de todas as nomenclaturas, orientações, é para quebrar isso também. Perfeito. Para dizer que a gente pode falar sobre todas as religiões e todas as crenças e fé de uma forma harmoniosa e Total. complementar. Eu acho que isso é interessante. Complementar. Porque todos nós queremos o bem. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Mas, enfim, foi Sim. só uma parte. Ok. Concordo plenamente com o senhor. A igreja, então, falando especificamente do que eu sigo, mas concordo com as suas palavras, então a igreja, ela tem um momento do culto, um momento da oração, um momento da preparação. Mas ser igreja não é estar dentro de uma igreja, ou seja, dentro de um templo, com uma placa, Um espaço físico. Isso, uma denominação. Ser igreja ou ser cristão significa ser igreja. Aonde? Onde eu estou. Então, nesse momento aqui, nesse podcast, eu estou sendo uma igreja. Eu estou servindo de templo para o Espírito Santo, para Jesus falar sobre mim ou através de mim, se é assim ele achar graça. Claro. Assim como vocês também. Sim. Nós somos uma ferramenta, né? Então, a igreja, ao momento de estar lá, é o que eu sempre disse para os jovens e nos ensinamentos. Lá é o momento que a gente se reveste, né? Que a gente se prepara. Mas ser igreja é fora da igreja, né? Então, quando eu chego no meu trabalho, em silêncio, ninguém precisa ver o que eu estou fazendo ou como eu estou fazendo, eu estou orando, né? Quando eu chego, eu oro na minha mesa, eu oro pelas pessoas que ali comigo estão. Ninguém precisa saber, mas eu faço isso todos os dias. Oro pelos meus patrões, oro pelas pessoas que trabalham comigo, oro pelas crianças que estão ali, sobre os nossos cuidados, como eu trabalho em escola. Eu faço essa oração desde o porteiro, que está na frente, nos recepcionando, até a pessoal da cantina, o pessoal da limpeza. Estamos orando por todos. E como que eu sou igreja fora da igreja? Quando eu consigo estender a mão e ajudar uma pessoa Sim. no que ela precisa. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa de um bom dia. Às vezes você pergunta, tá tudo bem? E a pessoa se abre para você, porque alguém olhou no olho de forma diferente. Não é o tudo bem por tudo bem, né? Sim. O convencional da educação, né? Do boa noite, do bom dia. Não. É perguntar de verdade, como você está? Você está bem? Então eu acho, a minha convicção, Marcelo, é essa. É ser igreja aonde eu estiver. Sim. No meu ambiente de trabalho, aonde eu moro, com meus vizinhos. Então, como eu sou igreja dentro da minha casa? Quando eu não ligo o som para incomodar o vizinho. Quando eu tenho um tom de fala que eu não vou incomodar o vizinho. Isso é ser igreja. E estender a mão àquele que precisar. Sim, que é bem essa ideia, até tá na placa, né? Tá escrito, seja luz por onde você for, enfim. Sim. Então, essa é a ideia, né? Eu acho que todos nós, independente de crença, nós temos que materializar essa luz nos espaços que nós estamos, né? Sim. Rafa, eu vou voltar um pouco na sua primeira resposta. Você falou que quem te apresentou esse caminho foi um amigo. Um amigo. Né? Como que foi essa relação com a família? A família teve um estranhamento? Eles já seguiam alguma linha religiosa? A sua família? minha família, Isso. minha Teve família. algum estranhamento ou foi tranquilo? Ok. A minha família era assim, Ana. Minha mãe, ela é nordestina, né? Então ela vem do Nordeste para São Paulo, assim como a galera da geração anterior à minha, a geração dos meus pais, eles vêm do interior para buscar uma oportunidade em São Paulo, né? E minha mãe, quando chega em São Paulo, a minha mãe, ela conhece uma igreja também evangélica e ela começa a frequentar. Mas meu pai sempre teve muito preconceito, que é aquilo que eu falei, as pessoas têm preconceito com aquilo que Não elas não conhecem. conhecem. Isso. Então, meu pai, ele tinha
por assim dizer, ele tinha um pezinho em religião de matrizes africanas, Tá. ele tinha um pezinho no centro espírita, ele tinha um pezinho no catolicismo, só não na igreja evangélica. E era onde minha mãe foi se enfiar, digamos assim. Então tinha aquelas paradas, sabe? Assim, tá indo fazer o que na igreja? Tá indo perder tempo, tá indo dar dinheiro pro pastor. Essas coisas que a gente conhece. Então minha mãe não aguentou essa pressão e parou de ir. Tá. Eu sou o irmão mais velho, depois de mim tem mais dois, minha irmã do meio e meu irmão mais jovem. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja com 13 anos, então eu era o único da minha casa que ia para a igreja. E isso ficou por um tempo, até que eu consegui levar minha irmã. A minha irmã também foi, também aceitou Jesus. Com o tempo, meu irmão foi, também aceitou Jesus. E minha mãe sempre trabalhou muito. Então, depois que passou essa fase mais difícil com meu pai, ela vai. Ela nunca frequentou, mas ela vai à igreja, ela simpatiza. Meu pai, no começo, ele pegou bastante no meu pé. Ele não gostava dessa ideia. E, ao mesmo tempo, ele ficava feliz porque ele via que as pessoas com quem eu andava eram pessoas que tinham família, sabe? Eram pessoas que sempre, quando chegavam em casa, eram sempre muito educadas com ele, com a minha mãe, com os meus irmãos. Então, meu pai via que tinha uma diferença pela idade, né? Que geralmente a galera mais jovem tá Tem uma com expectativa diferente de isso, comportamento, pensando de né? repente em sair pra balada, beber, onde começa a entrar bebida, cigarro, pela idade, né, que eu tô Sim, falando, de sim. jovens. E os amigos que eu tinha que frequentavam a minha casa tinham uma outra ideia. Então, meu pai, ao mesmo tempo que ele não gostava que eu estivesse dentro de um templo, de uma igreja evangélica, mas ele gostava das minhas amizades. E com isso, acho que abriu uma porta, alguma coisa na mente dele, que ele nunca proibiu, sabe? Você vai pra onde? Tá. Eu vou pra igreja. Ah, legal. Então, nunca tive dificuldade com ele. Só no comecinho, depois foi muito Depois ele tranquilo. aceitou tranquilo. Quando foi para se batizar, como eu disse, como só eu na época frequentava a igreja, era cristão, foi engraçado, porque o pastor tinha que falar com os meus pais, porque eu era menor de idade, né? Tinha que ter autorização. E aí meus pais não iam lá, né? Para que o pastor ensinasse, falava que tinha que fazer um curso. Aí o pastor foi até a minha casa. Só que o pastor, quando foi, meu pai ainda estava naquela resistência. Minha mãe, na época, trabalhava à noite. Eu estudava à noite, eu e meus irmãos. E o pastor chegou lá para falar com meu pai. No dia, meu pai estava um pouco alcoolizado e colocou o pastor para correr da escada com bicicleta, panela de pressão. Foi uma cena, assim, bem curiosa. Eu não vi, mas eu imagino, né? Foi muito curiosa. Mas passou essa fase, me batizei. E aí já são quase 20 anos de caminhada aí Sim. na trilha. Sim. Agora, Rafa, desculpa falar Rafa, né? Não, Mas a gente tranquilo, tem uma por favor. relação também de amizade. Mas uma coisa que me chama bastante atenção é o quanto hoje as pessoas estão procurando acolhimento, né? Passamos historicamente por vários problemas nos últimos anos e a gente percebe que as pessoas estão buscando acolhimento. E muitas vezes elas não se acham, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade com muita informação, mas nem toda ela com qualidade, né? Boa parte dessa informação, ela não tem qualidade e ela acaba não acolhendo, ela não completa as pessoas. E voltando um pouco na tua história, você fala que seu pai, por mais que ele tinha resistência, ele também ficava mais tranquilo porque ele sabia que o que você estava buscando não ia produzir consequências negativas, como droga, como viver determinadas situações que poderia te colocar em risco, enfim, como a gente sabe que existe na nossa sociedade. Então, esse cheio que te completou é o que muita gente espera hoje, né? E busca, na verdade. E você acha que falta Deus, falta falar mais de amor, falta falar mais de fé na sociedade que nós estamos vivendo, e não só na sociedade como um todo, mas principalmente os nossos jovens? Como que você vê isso? Porque você trabalha também com Trabalho. isso e você escuta histórias. Sim, muitas. Como que você hoje percebe isso? Legal, Marcelo. Eu sempre digo aos jovens, a qual eu tenho o poder da fala no momento que eu estou dando aula, é o seguinte:
Informação não é conhecimento, né? Então eu sempre digo isso a eles. Não basta ter informação. Hoje o mundo tem muitas informações, mas que não é conhecimento. Para essa informação ela se tornar conhecimento, eu preciso buscar, estudar, ler, buscar as fontes para saber se aquilo realmente é verdade. Eu até faço uma brincadeira de uma reportagem que eu vi no UOL, sei lá, uns 5 anos atrás. Urso branco cai num buraco no Himalaia. Para que essa informação não me serve. Por quê? Porque eu não vivo no Himalaia, eu não tenho urso branco aqui, então essa informação não existe. Qual seria a relevância? Isso. Então eu sempre uso para falar da relevância. Então um vídeo no TikTok, ele é muito rápido. É raso. Um vídeo no Reels que fala? Isso, No isso. Instagram, é muito raso, né? Sim. Ele não tem profundidade. Então isso é informação. Eu sempre digo para os jovens que isso é informação. E eu digo também, Marcelo, quando eu tenho oportunidade, nunca falando de religião, mas falo de Deus e de fé. Eu disse essa semana para os jovens, tenham sempre fé. Sempre tenham fé em Deus, para quem acredita em Deus. Para quem não acredita, tenha fé nos seus pais. Tenha fé na ciência. Isso pode salvar a sua vida. E ainda digo mais. Por que eu falo para vocês terem fé? Porque fé é diferente de religião. Sim. A religião, ela passa pelo fogo. A fé passa por cima do fogo. Então, independente da fé, do credo que a pessoa tem, se ela tiver fé, ela vai passar por esse momento de dificuldade. Porque a fé, ela caminha por cima do fogo. Então, a religião do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do melhor amigo, de repente, pode ser algo que ela não se identifique. Assim como nós trabalhamos em escola, a gente vê que o pai, ele queria ser advogado, queria ser médico, e ele espelha isso no filho, né? Ele coloca essa carga no filho. E com religião também acontece isso muitas vezes. A gente que está em sala de aula, a gente percebe isso, né? O pai que é cristão quer que o filho seja cristão, o pai que é de raízes de religiões de matriz africana quer que o filho siga, o que é espírita, enfim. Então eu falo para eles essa mensagem sempre que posso, sempre que vem a calhar com o contexto que está sendo conversado. Então não tenha religião, tenha fé. A fé vai passar por cima de todas Sim. essas dificuldades, todas essas barreiras. Agora, a sociedade é uma sociedade que precisa muito de Deus, 100%. Porque o vazio que existe nas pessoas é o vácuo, né? E o vácuo, ele procura algo para preencher. Sim. Eu sempre digo que o buraco que nós temos dentro de nós, ele é do tamanho de Deus. Então, seja menor ou seja maior, ele é do tamanho de Deus. Não importa, ele está na medida. Ele está na medida. Eu li uma pesquisa uma vez, não sei se o senhor tem esse conhecimento, a Ana também, quem está nos ouvindo, nos assistindo. Esse artigo foi uma neurocientista que escreveu, eu não me lembro agora a fonte, mas se procurar, acha tranquilamente, que todos nós aqui atrás no cérebro temos um ponto que é chamado de ponto de Deus. Então, nós falamos de Deus agora, por mais que a pessoa não acredite, seja ateu convicto ou um ateu frustrado, esse ponto acende. Isso é feito através de laboratório, de ciência, de pesquisa. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando de pesquisa. E esse ponto, ele acende. Então, Deus, ele deixou uma marca na gente. E ele cabe dentro do meu vazio, dentro do seu vazio. Então, as pessoas precisam de Deus, Marcelo. As pessoas precisam de amor. Eu concordo com você. As pessoas precisam de amor. Precisam. E é uma coisa legal, porque assim, eu quero lembrá-los, né, todos que estão aqui nos acompanhando no programa de hoje, no 1818, que quem fala é o pastor Rafael, cristão, né? E a fala dele não é fala, se todo mundo prestando atenção, não é fala para um segmento, é uma fala universal. E é o que todos nós desejamos. Eu quero muito, através desse programa, e hoje é o primeiro, né, de vários que nós vamos, de vários e vários episódios, que as pessoas, através do 1818, percebam a importância do ecumenismo, como todos podem falar coisas fundamentais para as nossas vidas e para a nossa transformação. Desculpa interromper o senhor, mas é legal o senhor falar isso, porque eu falei que eu me converti, mas não falei o nome da igreja. Eu gostaria de falar, não pela placa, mas porque vai de encontro com o que o senhor falou agora. Isso.
Quando eu me converto na Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Olha que nome legal, né? O Brasil para Cristo. Fundada pelo missionário Manuel de Melo, pernambucano. E quando o pastor Manuel de Melo ele vem para São Paulo, que ele funda a igreja, qual que é a intenção? E o que o Manuel de Melo começa a fazer? Cultos ecumênicos, né? Ah. Então, ele foi o primeiro pastor em São Paulo a frequentar cultos ecumênicos. Muitas pessoas, Ana, você é mais jovem, você talvez não saiba disso, mas muitas pessoas, se hoje a gente tem preconceito, imagina 20, 30, Exatamente. 60 anos atrás. Exatamente. E é nesse período que nasce a Igreja do Brasil para Cristo, que nasce em 1956, já com essa ideia de cultos ecumênicos, né? Então, o senhor falou isso, é universal. O amor, ele é universal. Deus, ele é universal. Ele pode ter outro nome em outras religiões diferentes, mas ele é Deus. É. Até porque a gente vive numa sociedade que fala, não, religião não se discute. Isso. Mas a gente vive a religião ou a fé, vamos colocar aqui como Isso. termo fé, ele é tão intrínseco na nossa sociedade que é difícil você pensar como que a gente não vai discutir isso. Exatamente. É um negócio que a gente vive na nossa, Exato. em diferentes graus, em diferentes níveis, mas é algo que você vai viver durante a sua vida. Exato. Então é muito complexo você falar que você não vai discutir algo que é tão intrinsecamente humano, no E sentido importante. importante. E é muito interessante o que você fala, porque a gente precisa saber o que a gente tem fé. Não adianta você simplesmente ter fé em algo que você não conhece. Então, esse negócio que você falou do estudo, da leitura, ela é extremamente importante para sua fé, Sim. né? Então, é algo muito interessante de falar. E é isso, já passou da hora da gente começar a discutir religião. Concordo plenamente. Porque eu acho que a partir desse processo, a gente vai ter muito menos preconceito com as diferentes religiões. Porque é o que você fala, a gente condena o que a gente não conhece. É isso. A partir do momento que a gente começa a conversar, a gente vai ver que a gente tem muito mais características similares Muito mais em do comum. que diferenças. Sem Não dúvidas, Ana. Sem dúvida, Então, sem dúvida. esse é um dos objetivos, eu acho que também do programa, que é a gente perceber que, no fundo, o ser humano, ele quer encontrar em si aquilo que ele se conecta com o mundo, né? É isso. E ele encontra vários caminhos para isso. É isso. E o que você está mostrando é um dos caminhos, né? É. E você falou, agora fazendo uma pergunta, você falou muito a questão da fé, Da fé. né? Que você precisa ter esses momentos que a fé vai ser a sua âncora ali. Tem algum momento na sua vida que você falou assim, se não fosse pela minha fé, eu não teria conseguido superar? Deve ter alguns, né? Boa pergunta, Ana. Ótima pergunta. Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, Ana, eu tenho duas respostas. Ok. Poderia ter várias, mas as principais, tá? Eu tenho 2 milagres que têm nome, RG e peso. Que são meus 2 filhos, né? Quando eu me casei, muito jovem ainda, a minha esposa engravidou e ela sofreu um aborto espontâneo. Então, nosso bebê nasceu com 5 meses e meio. Pesava 900 gramas, só para você ter ideia, tá? Ficou na incubadora 16 dias, até que ele veio falecer. E o médico falou para minha esposa, você não pode mais engravidar, porque se você engravidar, você vai perder de novo. Seu útero é infantil, você não vai segurar. A medicina falando. Mas para quem tem fé, a última palavra sempre vem de Deus. Ela fez todo o tratamento que precisava, e a gente tentava e não engravidava. E ela tinha isso na cabeça. Não posso engravidar, não posso ter filho, é melhor a gente se separar. Não, calma, calma. Vamos ter fé. Aí ela fez todo o tratamento. Aí eu fui fazer o tratamento também. Não tinha nada, Ana. E a gente não conseguia engravidar. Com muita fé, veio uma palavra pra gente que nós teríamos um filho. E a gente creu naquilo, a gente colocou nossa fé naquela palavra. Passou um ano, ela estava gestante, Nicolas. Ela ficou gestante do Nicolas, com 6 meses o Nicolas queria nascer a todo momento. E a minha oração era, Senhor, se o Senhor permitiu, que seja feita a sua vontade. E quando a gente fala seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade mesmo. Que poderia nascer ou poderia não nascer. Sim. Porque aí eu tô falando que seja feita a sua vontade, que é a Não oração que você quer no universal do momento. Pai Nosso, né? Que Sim. seja feita a sua vontade e não a minha, né? É difícil. Sim. Mas a gente confiou, a gente teve fé porque a gente acreditava numa palavra. A gente estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa.
E o Nicolas nasceu dia 5 de dezembro de 2002, com 50 centímetros, 3 quilos, 465 gramas. Nasceu um meninão bonito, saudável. E quando eu fui visitá-lo, cheguei lá no quarto para ver a esposa e o filho. Eu lembro que eu falei, cadê o bebê? Aí ela falou, tá na... Como é que chama? Me ajuda. Berçário. Tá no berçário. E eu saí correndo, né? Nem perguntei se ela tava bem ou não. E nem peguei o número da pulseira da criança, né? Nesse momento a esposa não foi tão importante, né? Exatamente. Eu só queria ver o meu milagre naquele momento. E eu saí correndo, a tia dela tava lá fora, porque não podia entrar os dois. Aí ela tava olhando lá pros bebês ali no berçário. Aí ela falou, qual que é o número? Eu falei, não sei, eu não perguntei. Eu tava muito ansioso para ver o meu milagre. Aí olhando, Ana, parece brincadeira, mas olhando para todos aqueles bebês, eu falei, aquele é o meu filho. Aí a tia dela, seu bobo, é nada. Eu falei, é meu filho. Aí ela foi lá, com um pouco mais de juízo, né, que o pai, de primeira viagem, então... Foi lá, viu o número da criança, quando ela voltou, é aquele. Eu falei, eu tinha certeza que era aquele. Aí, Ana, para quem não poderia ter um filho, tivemos o Nicolas. 7 anos depois, a gente, debaixo de uma palavra novamente, que nós teríamos outro filho, ela ficou gestante de novo. Aí eu falei, meu Deus, agora tá nas suas mãos de novo, né? Vai ser toda essa dificuldade... da criança querer nascer antes, essa expectativa. Até que chega o dia do ultrassom e ela me liga e fala, parabéns, você vai ter uma filha. Aí eu falei, meu Deus, uma filha. É muito legal ter filha. É muito legal, mas tem muita responsabilidade junto, o senhor sabe do que eu tô falando. E eu fiquei ali, meu Deus, que legal, vou ter uma filha agora, né? Poxa, que legal. Fui abençoado, tem um casal, né? Agora não preciso fazer mais, agora já tá tudo bem. Até que no dia 27 de agosto de 2009, nasce a Nicole. Então, por isso que eu disse, meus milagres têm nome, sobrenome, documento, peso, estão aí bem, com muita saúde, e são 2 milagres que andam, e come que é uma bênção, come que é uma beleza. Né? E é uma bênção. Essas talvez, Ana, talvez não, esses são minhas 2 maiores experiências de milagres, de fé mesmo, que eu vivi. Eu acho muito legal essas histórias, porque, inclusive, a proposta do programa, né? É você imaginar assim, quem está nos ouvindo ou assistindo? Será que a pessoa que agora, neste momento, em algum lugar do Brasil, do mundo, que por alguma circunstância das casualidades da vida, está ouvindo isso agora... De repente é uma esperança que aporta nessa pessoa, né? E faz com que as pessoas não desistam. E aí vem, mais uma vez, a justificativa do 1818. É exatamente essa ideia da sincronicidade, né? A sincronicidade das coisas. Eu acredito que Deus trabalha muito sobre a luz da sincronicidade. Né? Por isso que eu falo muito dos sinais também. Eu acredito muito em sinais. Eu também. E esses sinais, quando você busca uma percepção, você começa a compreendê-los com mais facilidade. E quando a gente fala que o programa são diálogos que impactam, porque eu desejo muito que o 1818 represente isso, que atinja o coração das pessoas e que elas possam, de alguma maneira, refletir a sua própria vida, a sua própria vivência, os seus próprios desafios, né? E não só pessoas da minha idade, da sua idade, da idade da Ana, mas, enfim, pessoas de todas as idades, porque é aquilo que você falou, né? O tamanho do buraco que você tem aqui dentro é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. É mais ou menos assim, a roupa que me serve talvez não sirva em você, Perfeito. Mas ela me compõe. Perfeito. Né? Então, a gente tem que acreditar muito, né? O papo é tão fluido que a gente nem percebe o tempo passar. E isso é muito legal, muito né? Você quer falar agora um pouco da RPA, né? Posso falar novamente sobre a de RPA. Bom, a RPA, como eu já falei, se você precisar de qualquer coisa para o seu evento, a RPA é a solução. Não se esqueçam, @RPA Produções. Não tem o C cedilha, né, no Instagram, mas é RPA Produções. Mas vocês acham facinho. E também na internet é só www.rpaproduções.com.br.
E aqui, voltando para nossa conversa, né? Uma das coisas que a gente está mais falando, em que a gente consegue perceber em várias das falas aqui, é o como nossas experiências de fé, elas se concretizam, elas se expandem no contato com o outro, né? Porque o ato de você ajudar alguém, o ato de você falar você está bem e querer ouvir a resposta. Então, a gente tem muito essa questão de expandir a nossa fé no outro. E a Isso. importância dessa conexão que realiza nossos momentos de compartilhar, né? Aquilo que a gente acredita. E o legal, Ana, do que você está falando, porque Cristo, Jesus, quando ele veio trabalhar, fazer seu trabalho, cumprir seu ministério na terra, ele só tinha um desejo, que era de alcançar o coração das pessoas. Então, por diversas vezes, ele teve diálogos acalorados com os religiosos da época, com os fariseus, com os saduceus, que eram as pessoas da lei, que eram muito religiosas, que guardavam os costumes do sábado, que guardavam os costumes do judaísmo ao pé da letra, mas Jesus sempre chamava eles de hipócrita. Jesus sempre olhava o coração das pessoas. Enquanto Jesus chegava num lugar, num sábado, tinha uma pessoa que ali estava doente, ou seja, uma pessoa que precisava que alguém olhasse para ela, Jesus olhava para aquela pessoa. Sim. E os religiosos falavam, você não está vendo que hoje é sábado? Que você não pode fazer isso? E Jesus falava, o Pai trabalha 24 horas e eu também trabalho 24 horas. Então Jesus ele buscava conexão. Então, Marcelo, Jesus não ficava dentro de um templo com ar-condicionado, não ficava dentro de um templo sentado, querendo receber louros. Pelo contrário, Jesus ia aonde o povo ia, sempre levando essa mensagem de fé, essa mensagem de amor, estendendo a mão para quem precisava. Por isso que Jesus, para mim, é o maior ícone de maior representatividade que existiu e que possa existir em qualquer momento da humanidade, porque ele nunca procurou glória para ele. Pelo contrário, quando alguém te dirigia a ele, Senhor, o Senhor é bom, ele falava, não me chame de bom, bom é Deus que está nos céus. Então ele nunca procurou glória para ele. Ele sempre procurou estender a mão para o outro e olhar com esse olhar de que nós estamos conversando aqui agora, esse olhar ecumênico, esse olhar universal, esse olhar que olha o outro como a si mesmo. Inclusive, uma das palavras dele é, ame o seu próximo como a si mesmo. Marcelo, Ana, se nós como sociedade tivéssemos só esse conceito, ame o seu próximo como a si mesmo, nós não teríamos a quantidade de homicídio que nós temos, Sim. de feminicídio que nós temos, de assalto que nós temos, de violência que nós temos. Por quê? Quando eu olho para você, Ana, é olhar para mim. Quando eu olho para você, Marcelo, é olhar para mim. Quando eu olho para quem está próximo a mim, na escola, onde eu ando, onde eu trabalho, quando eu estou dirigindo, quando eu olho para um morador em situação de rua, quando eu olho para alguém que está na rua vendendo uma bala, vendendo alguma coisa, quando eu olho para aquela pessoa como se eu estivesse olhando para mim, não tem como não ter empatia. Sim. Não tem como não Sim. ter amor, que é o cerne da nossa conversa aqui, né? Que é o amor ao próximo. Então Jesus sempre deixou muito claro, olhar para o próximo como se estivesse olhando para si mesmo. Esse é o remédio para o mundo. É a máxima, né? Eu creio que essa é a máxima do amor universal, Não que tem é outra. o que nós temos que lutar todos os dias por uma sociedade que ame mais e que odeie menos. Muito menos. Que odeie zero. Vai ser muito difícil a gente chegar numa sociedade dessa forma. Sim. Mas eu creio que a gente pode sim combater todos os dias essa sociedade, no sentido bom da palavra combater, essa ignorância, essa falta de empatia, essa falta de solidariedade, né, de pensar numa sociedade com equidade. E eu aqui, prestando atenção na sua fala, você falou uma palavra que para mim hoje faz muito sentido, que é o conectar. Conectar. Hoje, a gente fala conectar o tempo todo. A nossa vida é de conexões, né? Conectar o cabo na energia elétrica, conectar pessoas, conectar o aparelho, A gente conectar... tá 100% conectado. 100%. O tempo todo tempo conectado, né? Com as redes, Sim. com as redes sociais, etc.
Eu conheci uma pessoa, não foi numa viagem que eu fiz, e eu não entendi o que ela falava, porque o idioma que essa pessoa falava, tava eu, uns amigos e algumas outras pessoas desse local, e eu não entendia nada, porque eu não domino a língua inglesa, né? E eu não entendi o que ela estava falando, mas a todo momento eu percebi, olha que coisa interessante, que o que essa pessoa tentava nos passar era a importância de que, mesmo não falando o mesmo idioma, a gente tinha formas de se conectar. E essa forma de se conectar era através dessa coisa da luz, da espiritualidade, de Deus, porque isso é universal. É uma linguagem universal que une pessoas, que une seres humanos. Independente de você falar o idioma A, B, C ou D, une pessoas. Então, eu penso que o conectar hoje, conectar pessoas do bem, conectar pessoas que lutam pela luz, que eu traduzo isso como o amor universal, essa visão ecumênica, universalista, eu acho que isso tem que ser um propósito nosso de vida. Porque o mundo hoje carece disso. E tem um monte de gente... Olha, por isso que eu falo, eu acredito muito na humanidade. Porque tem muito mais gente boa do que gente fazendo coisa ruim. Concordo. É que o mal, ele tem um marketing muito poderoso. Mas tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita gente boa. Tem muita gente solidária ainda. E nós não podemos medir apenas pela régua do mal. Sim. A gente tem que ter uma percepção social de que a maior parte das pessoas são trabalhadoras, que acordam muito cedo, que lutam o dia inteiro pelo sustento. A maior parte da sociedade é assim. Concordo plenamente. Né? E aí o mal, ele, como eu disse, ele tem um marketing poderosíssimo. E aí dá a impressão que a sociedade, ela quase que na totalidade, ela é muito ruim. E isso me remete a Jesus mais uma vez, né? O mal tem um marketing forte, como o senhor falou. Quando ele estava sendo acusado de ser um falso profeta, as pessoas levantavam coro dizendo crucifica-o, né? E isso vai tomando corpo, isso vai tomando coro, né? Turba, né? Isso! Turba. Então a galera fica crucifica, crucifica, crucifica. E no meio de todos esses gritos de pessoas más nesse momento, ele abre a sua boca e fala com o Pai. E ele não fala para que eles morressem. Ele Ou só vingança. fala... Não, ele só fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então que eu, a Ana, o senhor, sejamos essa voz plena, enquanto as pessoas perdem a cabeça, perdem a calma, que nós sejamos essa voz de esperança. Esse equilíbrio. Essa voz de equilíbrio, quando as pessoas já não têm mais fé. Que nós sejamos, então, essa voz de fé, que o 1818 seja esse momento que a pessoa possa encontrar o refrigério. Quando tá todo mundo gritando, Isso. quando tá todo mundo esbravejando, que esse 1818 consiga trazer essa mesma plenitude de Jesus, Pai. Perdoa, porque eles não sabem o que estão Sim. fazendo. E aí, fazendo uma conexão Exatamente. com as últimas falas, outra palavra que você, inclusive, falou foi esperança, né? Esperança. E fazendo aqui um abre aspas de uma série incrível que Jogos Vorazes, a esperança é a única coisa mais forte que o medo. E a gente tem a ideia de uma sociedade, é inegável, nós vemos uma sociedade que a esperança se tornou quase que algo difícil de você ter. Porque a gente só vê, você liga o jornal, é coisa triste que tá acontecendo no Sim. mundo. Você entra na rede social, você vê situações tristes ou situações que você olha e fala assim, nossa, em que momento a humanidade tá? Sim. Né? Onde a gente chegou? Então, acho que essa questão da esperança, como fé, né? A fé sendo uma esperança ativa, né? Sim. Porque a esperança vem da palavra esperar. Né? Isso. Você espera que algo mude. Mas eu penso que a fé, você muda. Você cria ações para mudar. Então, eu acho que são dois termos que eles têm conexões com o Isso. que a gente tá falando aqui. E eles traduzem muito o momento que a gente tá vivendo. Muito. Porque, inclusive, você falou que trabalhava com jovens, né? Sim. É inegável que minha geração, a gente tá vivendo um momento de pouquíssima esperança. É um momento que a gente não consegue olhar pro futuro e falar assim, nossa, vamos ter um futuro muito incrível. Sim. Porque a gente tá vendo colapsos ambientais,
colapsos sociais, tudo tá caindo. E a gente tá aqui em pé falando assim, a gente não adianta a gente fazer nada porque as coisas não estão mudando. Porque a gente sabe que tem toda a questão dos mecanismos sociais e os mecanismos que estão controlando de fato o mundo, que a gente não tem acesso. É verdade. Mas eu acho que a fé, ela entra como um processo de você não perder a esperança. Sim. Você vê que o mundo ainda tem um brilho, Sim. né? Você vê que o brilho, talvez... Existem pessoas ruins, mas você consegue olhar no olho de uma pessoa e falar assim, essa pessoa é boa. Essa questão da união, entendeu? Da união. Porque, inclusive, a gente vive numa sociedade que as relações estão cada vez mais líquidas, né? Muito Trazendo mais a questão do líquida, Bauman aqui. São relações líquidas, relações rápidas, relações Rasas. que não tem rasas. Então, a fé, ela pode ser um mecanismo muito importante na construção da nossa sociedade. Ainda mais no momento que a gente vive em que a fé se discute. Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa Idade Média, era um pensamento só. Isso, era imposição. Imposição. E aí é complicado. Sim. Hoje a gente vive numa outra realidade que dá para as pessoas uma liberdade de se conhecer através da fé. Isso. E escolher a fé que elas podem seguir. E eu acho que isso é um caminho muito interessante para pensar nessa esperança de um mundo, né? Ele pode ser. E aí eu acho legal que você falou que você trabalhou com jovens. Você pode falar um pouco mais como era trabalhar com jovens? Sim. Você percebia essa questão com eles? Sim. Eu só vou aproveitar a sua fala e já entro na sua pergunta, tá? A fé, Ana, vamos juntar também com a esperança, mas não só de esperar, mas como esperançar de que haverá um amanhã melhor. Não um mundo melhor, mas um amanhã melhor, junto com a fé, juntando com uma outra palavra que é ação. Quando Jesus falou, vocês, se tiverem fé, pode falar desse monte, sai daqui e lança-te ao mar. Olha o exemplo que ele está dando. Fé e ação. Então, não adianta só eu pensar que o amanhã pode ser melhor e sentar e me acomodar numa cadeira e esperar que seja melhor. Tem que ter ação. Porque isso quem faz é o pessimista. O pessimista fala, vai dar errado. Então, ele senta e espera dar errado. Não. E até torce às vezes. E torce, exato. Ele vai torcer para que dê errado. Para falar, eu não falei? Exatamente. Né? Ele vai falar isso. Vai sentar com um balde de pipoca e esperar que dê errado. Mas a nossa fé de esperançar com a ação é ser essa voz, que é o que 18 está fazendo agora. Ser essa voz de realmente ser o refrigério no deserto, porque realmente é isso. E trabalhar com jovens, Ana, falando agora da sua pergunta, é tudo muito difícil, porque os jovens, eles vêm... Quando um jovem, Ana, ele vai numa igreja evangélica, você pode acreditar que a vida dele está destruída. Tá? Dificilmente chega um jovem na igreja que está tudo bem. Que ele estuda, que ele trabalha, que os pais dele dão apoio. Geralmente, quando um jovem chega na igreja, Ana, ele está destruído. Ou porque ele não tem pai, ou porque o pai é alcoólatra, ou porque o pai está preso, ou porque só a mãe trabalha dentro de casa e está devendo um aluguel, está devendo a conta de luz, ou porque ele tem os pais presentes, que dá um suporte, mas ele por algum momento caiu no mundo das drogas, ou porque ele caiu no mundo da prostituição, e ele não aguenta mais a vida dele, viver daquele jeito. Então, chegar na igreja para um jovem, Ana, 90% é um pedido de socorro. E do outro lado está você, que trabalha, você tem seu trabalho, né? Você tem sua família também para dar conta, e aí você tem que dar conta do que está acontecendo ali. Pastorear não é liderar, é estar junto, né? Então, é conhecer esse jovem, saber da história desse jovem e no que eu posso servir aquele jovem naquele momento. Então, às vezes, a maioria das vezes, Ana, o primeiro contato é a conexão do abraço. É a conexão do vem cá, eu tô junto com você. Só ouvi-lo. Às vezes ele não quer nada, ele só quer ouvir. Então, você senta, empresta o seu ouvido para ele vai falar, ele vai chorar. Aí ele fala, obrigado por você ter me ajudado. Você só ouviu. Porque as pessoas não ouvem mais, usando de novo a fala que você usou do Bauman, do líquido, né? Então, muitas vezes esse jovem não tem com quem dialogar. Então, quando quer ser visto. Isso. Então, quando ele encontra, vamos chamar aqui de um líder espiritual, por assim dizer, ele já fica legal, ele já fica satisfeito por alguém ter ouvido. O jovem precisa ser ouvido. Ele tem essa carência de ser ouvido. E não estou julgando os pais, eu sou pai.
Eu não tenho como ouvir o meu filho ou minha filha o tempo todo. E os pais têm os seus afazeres também. Então, o jovem, às vezes, precisa dessa atenção, mas, às vezes, falta tempo para que alguém ouça. E aí, quando você é um líder evangélico, um líder, enfim, dependente da religião que for, você tem que ter esse tempo, né? Muitas vezes fora de hora, madrugada, na hora que você sentou para almoçar, é a hora que você levanta para atender esse telefone, porque do outro lado tem um jovem chorando, desesperado, e você vai tentar ouvi-lo, vai tentar ajudá-lo da forma que for. Mas também, Ana, depois desse primeiro contato, desse primeiro período que você tratou esse jovem, que você conversou com esse jovem, daqui a pouco você está vendo esse jovem cantando na igreja, ou trazendo uma mensagem, ou apenas servindo na porta, dizendo seja bem-vindo, ou convidando um outro amigo, você fala, poxa, valeu a pena, porque houve uma conexão. Você se conectou com ele, você conectou com o divino, e agora você está conectando a outras pessoas. Sim. Ou seja, agora ele está sendo restabelecido, restaurado, curado, transformado. É isso que a gente pensa quando a gente trabalha com jovens. Não, muito interessante. Agora, pastor Rafael, professor Rafael, qual a semelhança entre os ofícios, na sua visão, e como um alimenta o outro? Porque o professor, ele tem um papel fundamental também nesse estar junto e assim por diante. Então, como que você enxerga isso? Porque até a sua caminhada espiritual, que de certa forma te levou ao magistério, Perfeito. né? Ficou muito claro isso na Sim. sua história. Então, como que você encara isso? Como que você vê isso? Eu vejo como um complemento. Ó. Quando eu estou na sala de aula ministrando uma aula, é como se eu estivesse na frente do meu rebanho, por assim dizer, ministrando. A diferença é que ali eu não estou com a Bíblia, eu não estou rezando, não estou orando, não estou falando de uma mensagem de paz ou de amor. Mas eu estou ensinando com o mesmo amor, com a mesma empatia, com o mesmo carinho e com a mesma responsabilidade. Quando eu estou dando aula que eu olho no olho de um jovem, eu estou olhando com um olhar de oração. Quando um jovem vem assistir a sua aula, o senhor também é professor, o senhor sabe disso, você começa a ler, você tem essa leitura, essa sensibilidade de você olhar e você sabe, esse cara não está bem. Essa menina hoje não está bem, você conhece. Pela fala, pelo sorriso, pelo jeito. E é esse momento que você está dando a sua aula, você está trabalhando, mas você está orando por ele ou por ela. Então, eu sou pastor igual policial, que é policial o tempo todo. O pastor, ele é pastor o tempo todo. Então, quando ele chega no seu ambiente de trabalho, no meu caso é na escola, quando eu entro numa sala de aula, que eu dou o primeiro bom dia, até quando eu saio e falo boa aula para vocês, que eles terão mais aula, é sempre esse mesmo olhar, procurando essa mesma sensibilidade. Claro que em momento nenhum eu vou falar de religião, em momento nenhum eu vou falar que eu sou um pastor, claro. mas a todo momento eu estou ali tentando levar bons exemplos, sempre pedindo para que eles respeitem seus pais, respeitem suas mães, porque esse é o primeiro berço, né? Essa é a primeira igreja, Sim. ou esse é o primeiro centro, ou esse, eu não sei como chama nas demais religiões. Esse é o primeiro de tudo, é o lar. Pai e mãe são seus primeiros pastores, são seus primeiros líderes religiosos, então eles precisam de todo o respeito. Claro. Então eu sempre tento levar junto, então eu acho que se complementa. Sim. Inclusive, eu quero mais uma vez enfatizar, você que está agora na moto escutando esse áudio, ou você está no seu carro, ou você está em casa, você está na hora do almoço, no seu celular, vendo o vídeo e tentando, né, absorver esse nosso diálogo. Eu acho que uma das máximas do nosso diálogo de hoje, do 1818, é exatamente pensar o amor universal como um exercício diário. Eu acredito profundamente que o amor universal como um exercício humano diário, ele é extremamente impactante e transformador. Esse programa, pastor, nasce justamente de uma ansiedade de levar às pessoas palavras de amor, palavras de acolhimento, palavras de transformação. Por isso a ideia até do Diálogos que Impactam,
porque eu desejo muito, eu desejo profundamente que as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, que esse programa faça algum sentido para elas. Então, você que está agora, não importa onde, que cada palavra ela seja entendida e absorvida como uma mensagem de amor e esperança. Eu creio que, quando eu falo 18 sobre o princípio da sincronicidade, é exatamente a equação que se ajusta, é a mecânica, a engrenagem que se ajusta, e aí a gente encontra um caminho. Agora, esse caminho, ele é um caminho diverso, porque ele não precisa ser na sua igreja, na minha, na da Ana, mas ela tem que ser um caminho de amor, né? Amém. Porque é o que nós precisamos construir na nossa sociedade. E temos aqui uma questão polêmica. Que é polêmica, mas não é polêmica, porque é cotidiano. E eu acho que a Ana Clara vai poder nos ajudar nessa questão. Como fica hoje as redes sociais? Enfim, não preciso entrar em detalhes quais redes sociais, mas como que vocês encaram, né? Eu acho que isso é legal a gente pensar, essa fluidez, esse espaço que é raso, mas pode ser profundo. Eu, por exemplo, a maior parte das pessoas vão ver no YouTube esse programa. É uma rede, é uma forma, é um canal tecnológico, é uma maneira de democratizar o conhecimento. Então, nós estamos nos apropriando disso. Só que também sabemos que tem muita coisa que é horrível nessas redes. E, ao mesmo tempo, tem muita gente fazendo muita coisa boa, levando mensagens, levando conhecimento. Então, como que vocês encaram o esvaziamento do mundo que nós vivemos e, ao mesmo tempo, chega a ser uma dicotomia, né? Essa loucura entre o bem e o mal, e cabe ao indivíduo buscar isso, né? E as redes sociais, dentro desse processo, é positivo, não é? Depende de como eu uso. Tudo isso eu acho que é importante, porque você vai falar, mas o que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com Deus? Eu acho que tem muito a ver, que é esse distanciamento da nossa essência, distanciamento da nossa natureza. Agora está se discutindo muito também inteligência artificial, o quanto isso vai ser 100% positivo, quais os limites dessa ciência, né? Então, como vocês encaram, né? Então, Ana Clara, como que você vê isso? Até porque uma das áreas de atuação sua são mídias digitais, né? Você trabalha há alguns anos já com mídias digitais. E como que você pode colaborar e o pastor poder trazer para nós um pouco a visão dele sobre esse assunto? Até porque isso tem a ver com o jovem, né? Total. Sim. Gente, comunicação é vida. É vida. E da mesma forma como a nossa vida ela é mutável, a comunicação também é. E as redes sociais, ela é uma forma de você comunicar. 100%. E hoje, eu vejo que como as redes sociais, elas têm um papel incrível de dar voz para pessoas que antes não teriam voz. Hoje, todo mundo pode pegar o celular e postar alguma coisa. Você cria lá a sua conta em 5 minutos, você cria uma conta em qualquer rede social. E aí você tem a sua voz pro mundo. Claro que nós sabemos que a qualidade daquilo que pode ser falado, nem sempre ela é boa. E também, como tudo na comunicação, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. A gente já viu isso em muitos momentos da nossa história. Só que hoje, a comunicação por meio de redes sociais, ela se intensificou, ela se tornou praticamente como que um principal meio de comunicação de todas as pessoas. Às vezes você conversa com mais gente online do que pessoalmente na sua Sim. semana. Ou, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, às vezes você vai conversar mais com pessoas, por exemplo, ainda mais com esse conceito do home office, você conversa mais com seus colegas de trabalho de forma remota, por intermédio de um aparelho, que pode ser um celular, pode ser um computador, algum programa,
do que olho no olho. Perfeito. Então, eu acho que é essencial. Hoje, a gente vive numa sociedade que não dá pra gente condenar as redes sociais como sendo vilão de tudo. Até porque tem alguém por trás daquilo, não é? Sim. As redes sociais não é um negócio que surgiu e não tem nada por É, trás, perfeito. né? Até porque entra também na questão que a gente falou antes. Nós não conhecemos as redes sociais. No sentido de que a gente consome, nós somos consumidores, mas em nenhum momento você parou. Você já leu o contrato, por exemplo, do Instagram como que é o nome? De aceitação? Tipo, De os aceitação. direitos. É, os direitos. A gente não lê aquilo. Não. Mas ali você conhece a rede social. E hoje a gente sabe que a comunicação ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Só que as redes sociais ela tem um papel muito interessante de dar voz, né? Então eu acho que sim, as redes sociais elas são ferramentas muito importantes que podem ser usadas para o bem, mas que não engaja. Porque a gente sabe que tem toda a questão do algoritmo e tal. E também, quando a gente pensa hoje no uso de redes sociais, as pessoas usam redes sociais para distração, Isso. né? Muitas pessoas têm isso como trabalho, mas a maior parte dos consumidores é para distração. Quando você está distraído, você não vai querer ler uma matéria de um jornal falando sobre uma tragédia que aconteceu no mundo. Então, automaticamente, o algoritmo ele vai te entregar coisas com que você se sente bem ou positivo. Por exemplo, vai ter várias dancinhas lá, ou vai ter Sim. cachorrinhos fofinhos. Sim. São tendências. Isso. Mas eu acho que a gente não pode vilanizar as redes sociais. Elas são um meio de comunicação com o qual pode se fazer o mal. Mas elas não são o mal. Como tudo que a gente tem. Por exemplo, a gente pode... fake news você pode ter no WhatsApp. Não precisa ser uma rede social, tipo Instagram, Twitter. Não precisa ser isso. Você pode ter o mal no WhatsApp. O cyberbullying pode acontecer no WhatsApp. Entendeu? Plenamente. Então, é muito mais do que você vai querer consumir. E claro que a gente tem que ter a consciência de que as plataformas, elas vão... para elas é mais interessante alguns tipos de conteúdos Sim. viralizar. Então, tem um pouco dessa manipulação... Mas também, é um ser humano que tá por trás disso, Sim. né? E- Não é necessariamente... E é um ser humano que acessa também. né? Exatamente. A gente tem que pensar que, por exemplo, até a inteligência artificial começou com o ser humano. Sim. Então, a base é humana. Então, eu acho errado vilanizar as redes sociais. Claro que tem muitos problemas. Sim. Por exemplo, a gente fala desse... ser tudo muito rápido. Então, a paciência das pessoas tá menor, as pessoas querem consumir cada vez coisas mais rápidas. As pessoas estão muito rápidas. Eu sei disso porque eu tenho que me policiar porque eu falo muito rápido. Porque é uma tendência. Ou você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É uma É um tendência multitasking, né? mundial. É uma tendência, tipo, da nossa sociedade. Perfeito. Não é um negócio que... Claro que as redes sociais, elas intensificam isso. Mas eu acho que a gente não pode vilanizar. Tô repetindo isso. Porque ela pode ser muito boa, né? Eu trabalhei 2 anos intensamente com rede social. Então, assim... Não dá pra gente falar, porque ela tem muita coisa boa. Eu concordo com você, Ana. E respondendo o Sim, Marcelo, sim. eu concordo com você plenamente. E o algoritmo, né? É algoritmo que fala, né? Isso. Então, se eu tô procurando lá e eu vejo um vídeo de esperança, um vídeo motivacional, um vídeo de fé, e eu assisto esse vídeo completo, logo o meu algoritmo vai começar a lançar esse tipo de Isso. vídeo pra mim. É. Se eu começo a ver vídeo de dancinha, o algoritmo vai ficar lançando esse tipo de vídeo pra mim. Então, eu concordo com a Ana plenamente. E eu ainda vou um pouquinho além, Ana. Você é especialista, você é jornalista. Mas eu vou além pensando aqui enquanto você estava falando. Se Jesus fez o estrago que ele fez na sociedade sem redes sociais, imagine o que ele não faria agora. Quando a gente lê a Bíblia, que é o livro das maiores religiões do mundo, né? Cristianismo, Espiritismo, o judaísmo, as maiores religiões usam como livro de fé. A gente vê que aonde Jesus estava, ele não chamava ninguém. Bastava ele sentar, as pessoas sentavam ao lado dele porque queriam ouvi-lo. Bastava ele sentar. Quando nós lemos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 até o capítulo 8, é um diálogo só. Ele é dividido em capítulos para que fique mais fácil a nossa compreensão, mas é um discurso só. Se você ler capítulo 5, do 1 até o 7:59 ali, é um discurso só. Ele senta no monte, as pessoas sentam do jeito que dava ali do lado dele, e ele começa a falar das bem-aventuranças. E vai trazendo, falando sobre o ser luz do mundo e sal da terra, e as pessoas não levantam para ir embora porque querem ouvi-lo.
Se ele tivesse, de repente, ó, no Instagram, um TikTok, Imagina no TikTok. eu tenho certeza que o número de pessoas que ele alcançaria Sim. seria, sei lá, não 10, tem 20, limite do espaço 50. físico, né? Exatamente. Não tem E as limite do pessoas espaço poderiam físico. escutar na cadeira da conforto sua da casa, casa. na beliche, no puff, aonde fosse. Sim, Não sim. precisava nem ir até aí onde ele estava, Sim. né? Nos lugares mais remotos. E por diversas vezes ele falava para os discípulos: libera esse povo. O povo. Aí os discípulos, mas Jesus, aqui não tem onde eles comer. Jesus falava: então dá você a eles de Sim. comer. Vão, dá um jeito, mas não tem aqui onde comprar, nem. Então vamos orar, vamos dividir, vamos compartilhar. Sim. Então que esse 18 seja sempre esse momento, esse lugar de partilha, que esse pão do bem, esse pão de fé, esse pão de esperança seja compartilhado usando as redes sociais, né, Sim. Ana? É um meio, Inclusive, né? vamos aproveitar aqui para pedir para que as pessoas compartilhem Sim. esse programa, esse material, que as pessoas sigam aqui o canal do YouTube, né? Que está com o meu nome, Marcelo Lambert, porque eu tenho vários projetos e dentre eles o 1818 aqui no meu canal. Mas Então, temos redes sociais também. É só entrar no podcast.1818. Vocês encontram a gente no Twitter, TikTok, Instagram, porque também estamos nas redes. Nós vamos ter nós temos, né, as redes aí específicas, mas o YouTube Marcelo vai estar Lambert, aportado ali, ancorado no meu canal, né? Porque como já tenho uma carreira aí com alguns projetos, então nós entendemos que o 1818 vai estar dentro desse canal, que é por onde você está assistindo. E nós pedimos, né, que você compartilhe esse material, porque é compartilhar uma ideia. Na verdade, não é especificamente apenas um programa, é uma ideia, é uma proposta. Que proposta é essa? A gente levar ao maior número de pessoas uma fala de esperança, de fé, partindo de experiências, partindo de vidas verdadeiras, né? Não é fake news, né? São coisas de fato vividas e transformadoras. Exatamente a ideia do 1818 ela foi sendo construída gradativamente e amadurecida por uma própria necessidade social, por entender que a nossa sociedade precisa falar mais de amor. A gente precisa falar mais do ecumenismo, do universalismo, da harmonia entre as pessoas, da tolerância. Eu acho que é uma palavra Sim. que a gente ainda não falou no programa de hoje, mas a tolerância é a base da convivência, né? E Cristo é um grande exemplo de tolerância, né? De respeito ao próximo, de se amplificar no outro. Eu acho que Cristo é um dos grandes mestres da arte de se amplificar no outro, né? Eu creio que esse programa vai poder trazer muitas dessas reflexões. Agora, pastor, uma pergunta assim que talvez ela vai ser fundamental não só para você, mas todos que estiverem dispostos e ter coragem também de contar a sua história aqui no 1818. A pergunta ela é: se hoje você pudesse, através da sua mensagem, da sua fala, para todos que estão agora aqui e que vão ver esse material, porque caiu na internet hoje, está na eternidade, né? Não importa o momento, Sim. não importa o tempo, não importa o espaço, mas alguém vai estar ouvindo isso. Qual é a palavra que você tem, qual é a mensagem que você tem que pode nos impactar e que pode impactar as pessoas que aqui estão nos acompanhando? Vou evocar mais uma vez o grande mestre. A Bíblia diz que, certo dia, Pedro estava pescando no barco com seu irmão André, e no barco do lado tinha mais 2 irmãos, Tiago e João. E eles eles eram pescadores, passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram nada. E ao amanhecer, eles encostaram um barquinho na praia e começaram a lavar as redes. Quem já pescou ou conhece um pouco de pesca sabe o que eu estou falando. Jesus, ao ver o barco ancorado ali,
e muita gente querendo ouvi-lo, estava difícil ali a logística, ele entrou no barco do Pedro, Simão, e pediu para que afastasse um pouco, para que esse eco, para que essa voz tivesse mais eco, né? Então ele afastou um pouco o barco e Jesus começa a ensinar de dentro do barco. Passou o tempo do seu ensinamento, ele dispensou a multidão que ali estava e virou para Pedro e falou: Pedro, lance a rede sobre o mar. Pedro era um pescador profissional. Pedro responde para Jesus: Mestre, tentamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. Pedro está falando de confiança, de fé e de ação. Pedro lança a rede. A Bíblia, a narrativa bíblica diz que ele não consegue puxar, ele e seu irmão não conseguem puxar pela quantidade de peixes que tinha. O outro barco dos dois irmãos, João e André, encosta. Todo mundo para tentar puxar, e a narrativa bíblica diz que a rede se rompia de tantos peixes que tinham ali. Bom, abriram sua empresa, tudo deu certo, e Pedro ele olha para Jesus e fala: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Naquele momento, Pedro viu a divindade em Jesus. Aí Jesus virou para Pedro e falou: a partir de hoje eu te farei pescador de homens e não de peixes. Deixe a sua rede e me siga. A partir daquele momento, a narrativa bíblica diz que Pedro e Tiago começam a segui-lo, João e André também, e ali começam os primeiros discípulos de Jesus nessa caminhada. Então, se eu posso finalizar aqui com a minha palavra, tenha fé, ouça a palavra do Mestre e tenha ação. O resultado final, deixa na mão dele, que vai acontecer na hora certa e no momento certo. Talvez não do jeito que você imaginou, mas do melhor jeito possível, porque nós somos finitos. Nossa inteligência ela é finita, mas a inteligência de Jesus ela é infinita. A vida dele é infinita e a vida dele está dentro de mim e de você. Então, vamos orar, vamos pedir, vamos ter fé. Ele vai nos ouvir e vai nos atender. No nosso tempo? Talvez não, mas no tempo certo. Qual é o tempo certo? Eu não sei. Nós somos finitos. O senhor está falando de sincronicidade. Isso. Então, na hora certa. E para finalizar, antes de você deixar aqui seus contatos, rede social, quem quiser falar com você, enfim, o espaço é livre, uma pergunta que o programa sempre vai trazer. Conexão entre tempo e Deus. Já que 1818 tem uma relação profunda com o tempo e Deus, como que você fala sobre isso? Deus é infinito, assim como o tempo. Então, ele sempre esteve no tempo, ele sempre está no tempo e ele sempre estará no tempo. Então, assim como o tempo nunca teve começo ou nunca teve fim, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Muito bem. Pastor Rafael, que prazerzaço tê-lo. Obrigado. Nesse programa 01. 01. Né? Que honra ter você aqui. Bem. Começamos muito bem. Começamos da maneira que nós acreditamos. O programa como um meio de transformação e emancipação humana. Então, muito obrigado. Eu quero que você deixe aqui para nós aquilo que, claro, for do seu desejo, seus contatos, rede social, enfim, o momento é seu agora. Primeiramente, que Deus abençoe Marcelo, Ana, que Deus abençoe o 1818, que seja o primeiro de muitos. E um dia espero voltar, trazendo um pouco mais de palavra de fé e de esperança. Meus contatos eu não sei, depois o editor vai colocar em algum lugar. E aí vocês me encontram. Mas estarei sempre aqui pelo canal, comentando, e aí a gente vai se encontrando por aí através do tempo. Isso. E é claro, pessoal, não deixem de fazer o comentário aqui no canal, aqui no YouTube. Clica lá no sininho para você receber as atualizações dos nossos vídeos. Não deixe de curtir o nosso material. E, acima de tudo, a proposta do programa é compartilhar. Nos ajude a compartilhar essa ideia, né? Eu também, as minhas redes sociais são muito fáceis. Marcelo Lambert, você vai me encontrar.
seja no Instagram, seja no YouTube, que é por onde você está me vendo agora, Facebook, enfim, todas as redes sociais. Você vai encontrar e conhecer um pouco do meu trabalho. E o meu site, que é o marcelolambert.com.br, lá tem um compêndio maior de todos os trabalhos que eu fiz até hoje, né, nessa caminhada aí como professor, historiador e etc. Bom, eu acho que nesse momento, toda vez que eu falo evento, vocês lembram da RPA Produções. Então, eu vou deixar mais uma vez aqui que esse programa só foi possível pelo patrocínio da RPA Produções, que vai solucionar todos os problemas que você tiver na hora de você fazer um evento, que vai ser incrível. Então, não se esqueçam, @RPA Produções ou www.rpaproduções.com.br. Lá vocês vão achar outros contatos, também conhecer um pouco mais do trabalho deles e outros eventos que eles também já fizeram. Então, vocês conseguem ter uma ideia, ver se encaixa com o que vocês querem, mas eu tenho certeza que vai dar bom. É isso aí. Pastor Rafael, muito obrigado. Obrigado, Muita Marcelo. luz a você. Obrigado E que pela Deus te produção. abençoe sempre. Amém. E continue nessa caminhada de luz. Ana Clara Lambert, minha parceira de bancada, nosso programa 01. E agora vamos caminhar aí para vários outros episódios. O pessoal aqui da equipe técnica, muito obrigado. Porque, como você bem disse, ninguém caminha sozinho. A gente precisa de ajuda, apoio, ninguém faz nada sozinho nesse mundo. E obrigado a todos que estão aí por trás das câmeras, fazendo com que esse programa aconteça. Muita luz a todos e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até!